E aí, meus nobres, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero realmente que sim, tá bom? Sejam muito bem-vindos ao canal Arsênicos ou a outro canal no qual esse episódio esteja sendo transmitido. O mais importante para mim é que dessa mensagem aqui que eu vou passar, os senhores possam ter algum proveito, que possa ter algo de positivo. Tá certo? Esse é o meu desejo. A gravação ela é externa, então eu espero que esteja ok, tá? A qualidade do áudio. De vez em quando é bom a gente sair, né? Do nosso quarto, ir para um lugar diferente, né? Respirar novos ares, ver novas pessoas. E é isso que estamos tentando fazer, tá? Enfim, meus nobres, alguém está muito alegre. Quero deixar aqui o agradecimento à senhora Arsênicos, porque ela me sugeriu esse lugar aqui para fazer essa gravação. Então, enfim. Senhores, esse episódio, ele na verdade é o atendimento de uma sugestão de um nobre, né, que pediu para que eu falasse sobre temperança. Ele mandou uma mensagem, ele falou um pouco de si, falou um pouco de sua experiência de vida recente, né, agradeceu, né, pelo simples fato de termos aí participação em outros podcasts, né, conversas e tal, no qual ele se sentiu incluído e foi num momento crucial na vida dele. Eu falei isso no episódio anterior, né? Caso alguém tenha interesse, né? O episódio 106, não sei mais, acho que 106. Depoimentos e justificativas. Enfim, a mensagem dele foi a seguinte, a última, né? E se possível, faz um vídeo sobre temperança. Percebi que você é uma pessoa muito calma. Queria ser igual a você, pois hoje me encontro no lado oposto da sua virtude. Enfim, boa semana, amigo. Meu nobre, muito obrigado pela sua mensagem. Essa foi a última mensagem das que trocamos, mas quem sabe ainda vou ouvir algo mais aí sobre a sua pessoa, né? Próximas mensagens depois desse episódio. Tá certo? Enfim, temperança. Eu achei bem interessante esse tema, né? E eu acabei pesquisando um pouco. Eu fiquei curioso, eu fiquei realmente querendo entender o que isso significava. E, enfim, espero que os senhores possam crescer em algo aí. Ou, quem sabe, até contribuir também, né? Com informações aqui que eventualmente eu não passei, que eu esqueci. Enfim. Antes de falar sobre temperança em si, eu gostaria de falar sobre o significado da palavra, né? Quando eu ouvi essa palavra temperança, me veio logo pessoas que chamamos de temperamentais, pessoas que são muito nervosas, pessoas que são muito irritadiças, né? Mas enfim, nada como uma boa pesquisa. E o que eu encontrei, né, é que temperança significa moderação, né? E aí ele coloca aqui no inglês também voluntary self-restraint. Acredito que em tradução livre é a habilidade de você de maneira voluntária conseguir se frear, né? Conseguir saber o seu limite. Eu imagino que seja isso daí, tá bom? Enfim, e aí eu resolvi ir um pouco além e eu procurei saber também, né, a questão da origem da palavra. E aí eu achei um site, acho que é Da Palavra o nome do site, dapalavra.com.br, no qual um camarada, o Edilson, ele fez a pergunta, né, em 2017. A palavra temperança tem a ver com a palavra tempero? Obrigado pela atenção.
E a resposta que lhe foi dada foi sim. Elas vêm do latim temperare, que significa misturar corretamente, ser moderado, regular. E aí eu achei muito interessante, né? Porque aí eu comecei a entender um pouco melhor a questão da palavra temperança. A temperança, pelo que eu estou entendendo aqui, ela na verdade está muito voltada a um balanço, a um equilíbrio. E isso eu achei muito interessante. E daí que vem a questão do tempero. Ora, sal é uma coisa boa, mas se você coloca muito sal na comida, o que é que pode acontecer? Né? A comida pode ficar com um gosto realmente não muito agradável, além de poder fazer mal à saúde. Olha que coisa interessante. Muito interessante mesmo, né? E deixa eu ver aqui, eu ainda vi algo que eu acabei não... eu anotei aqui também. Isso também, para mim, foi de muita importância saber, né? No inglês ele colocou aqui, the avoidance of excess or extremes, especially in one's behavior or political opinions. Quer dizer, evitar o excesso de extremos, especialmente no comportamento de alguém ou em visões políticas. Olha só, essa questão de visão política, de divisão política, essa questão de muitas discussões desnecessárias, militância, é uma coisa que infelizmente tem chamado muita atenção, mas eu também não quero encher muito o saco dos senhores. Mas parece que esse assunto acaba voltando para mim. E eu vou falar também um pouco sobre esse tipo de coisa. Tá bom? Enfim, eu vou dar uma pequena pausa, só para ter certeza que o áudio ele tá ok, tá certo? E eu já continuo, mas os senhores muito pouco vão notar dessa minha troca aqui de áudio, tá? Um minutinho. Enfim, parece que o áudio ele tá ok, então vamos dar continuidade, né? E é bom que eu não perco muito raciocínio aqui. Enfim, então, voltando para a mensagem do nosso nobre, ele pediu para falar sobre temperança porque ele acha que ele acha que eu tenho essa qualidade e ele acha que lhe falta essa qualidade. Eu não quero nem entrar muito em questões pessoais, porque assim, eu tenho os meus problemas com extremos, né? Eu posso dizer que eu já tive mais, eu posso dizer que eu já perdi tempo com extremos, e hoje no meu momento de vida, o que eu posso dizer é que eu acho que eu tô tentando, né? Eu tô tentando chegar e ter um pouco mais de temperança na vida sobre alguns aspectos, tá certo? E aí vem a pergunta, mas qual a importância da temperança? Né? No mundo em que as pessoas estão sendo tão extremas, no mundo em que esse conceito binário ele tem sido usado de maneira excessiva, qual a importância? Né? Por que é tão importante? Será que para se defender, será que para viver, na verdade, não é importante ser extremo também? Para não correr o risco de ser passado para trás? Meus nobres, aí a minha resposta é a seguinte. Eu acredito que existe o conceito do bom e do ruim, que são coisas relativas e coisas que podem mudar com o tempo, são adjetivos, né? Mas o certo e o errado, eu já achei que é um pouco diferente. Certo e errado, eu entendo que são conceitos absolutos. Eu não coloco nem na categoria de adjetivos, né? Gramaticalmente falando, acredito que sim, são adjetivos. Mas acho que do ponto de vista de vida, do ponto de vista mesmo de prática, eu acredito que são coisas objetivas, absolutas, né? E muito pouco, ou talvez nem um pouco relativas, tá? Com isso que eu quero dizer é o seguinte, o certo é o certo, né? Eu acredito que se errarmos junto com a maioria, poderemos simplesmente ter as mesmas consequências que a maioria. É só isso. Eu lembro que eu tinha um colega, um professor de química,
Ele falava que a melhor coisa era errar junto com todo mundo. Não vejo assim. O erro é o erro, tá certo? Então assim, razão número 1 para que possamos buscar a temperança. O certo é o certo e deve ter alguma vantagem você ser uma pessoa com temperança, né? Eu acredito que você enxergar a realidade mais próxima do que ela é uma coisa muito importante também. Você evita alienações, né? Alienações eu entendo que é uma visão distorcida, deturpada do mundo e da vida. Eu não acho isso uma coisa muito legal, né? Tem gente que acha que, já que está todo mundo errado, então deixa eu errar também. Mas, de novo, deve ter alguma consequência, né? E há consequências. Eu acredito que nós fomos feitos para viver na realidade, né? Quando a gente vive dentro da realidade, a gente pode enxergar as coisas de maneira mais sóbria, a gente pode tomar decisões mais acertadas, né? Quando você vê uma pessoa muito na euforia, né, muito alegre, a chance dela tomar decisões erradas é muito complicada. Ela vai no shopping e aí tá tendo uma pessoa tocando uma música muito bonita no piano, e aí de repente a pessoa fica empolgada, emocionada com aquilo, e lá perto tem uma loja de música e aí tem um piano, um teclado em amarra muito caro, a pessoa nunca tocou na vida e já vai querer comprar aquilo ali porque se emocionou muito, né? Então assim, realidade, pés no chão, isso é muito importante. E viver em harmonia, esse ponto também é muito importante. Eu acredito que nós, seres humanos, somos geradores de energia e nós captamos a energia de outros seres humanos também. Quando você vive no extremo, quando você escolhe um lado e demoniza o outro lado, eu acredito que você não só corre o risco de pegar energia, né, de absorver energia negativa de outras pessoas que estão ali à sua volta, como você também pode se tornar um gerador de energia negativa, sabe? E aí eu, voltando para esse assunto de militância política, também, eu pensei em 3 coisas que são muito presentes na minha geração e em gerações talvez um pouco anteriores à minha, né? Quem viveu ali aquela questão de classe média, né? Enfim, times de futebol, candidatos políticos, marcas de videogame. Esses são 3 tópicos, né, que acaba gerando polêmica, discussão e acaba criando militantes. Mas aí vem a pergunta: a militância serve a quem? Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar, por exemplo, que não faz muito sentido você torcer para um time de futebol? No sentido de que você compra camisas caras, que você paga um estádio, que você dá um suporte para aquele time, que você se indispõe com pessoas, arruma discussões, ridiculariza pessoas por conta de um time que provavelmente o técnico não é nem do estado, talvez nem do país do time, parte dos jogadores também não. Os donos do time são de repente de um país distante qualquer, produtor de petróleo, que só estão visando ali o lucro, né? E você usando aquela camisa que representa o quê? Uma empresa, né? E mais ainda, usar uma camisa oficial. Olha que interessante. Você está promovendo aquele time, aquela empresa. Você está fazendo propaganda para uma empresa. Será que não seria a empresa que deveria te dar a camisa para você usar? Além de você estar promovendo, você ainda está pagando para promover. E se o time ganha, o que é que acontece? Você vai ficar eufórico, vai ficar muito feliz. E aí vai gastar mais dinheiro ainda porque vai ter que comprar uma nova camisa que vai ter uma estrelinha a mais. É isso. Racionalmente falando, será que faz muito sentido? Torcer e gostar de futebol, acho que não tem problema. Mas até em que ponto? Até onde vai te levar isso? Vai te fazer indispor com outras pessoas? Discutir? Né? Desfazer amizades porque um time ganhou um jogo? Me perdoe, né? Me perdoe se alguém aqui faz isso, mas realmente não me faz muito sentido. Marca de videogame.
né? E existe hoje aquela briga do que chama dos sonistas e os... Como é que fala? Os da Sony e outros que são os caixistas, né, do Xbox. E aí, de novo, discussões, brigas. Quem ganha nessa discussão é justamente os fabricantes. Porque começa a ganhar fãs, começa a ganhar idólatras, sabe? O que é que tem gostar de um jogo de uma marca e gostar de outro jogo de outra marca? Não tem problema absolutamente nenhum, sabe? Eu acho isso besteira, principalmente porque os jogos estão tão caros hoje em dia, né? Já foi a época que você tinha que pegar você pegava uma fitinha, tudo que você tinha que fazer era ligar o videogame e dar start. Hoje tem que criar conta, tem que colocar número de conta bancária, identidade, né? Mostrar para os outros o que você está fazendo, compartilhar. Enquanto tudo que eu e muita gente aí quer é só jogar, pô, é só ligar o start mesmo e jogar, né? E sem precisar ficar fazendo essa propaganda boba, né? E candidatura política, que pra mim talvez hoje, no momento, né, agosto de 2022, seja a pior de todas. A pior de todas. O que eu acho engraçado é o seguinte: é uma pessoa virar militante de um candidato a ponto de achar que o cara é perfeito, achar que o cara é infalível, sabe? A ponto de inclusive ver erros, né? E fazer vista grossa. Ou pior, querer votar num candidato X porque acha que o outro candidato é pior e mesmo assim faz muita propaganda. Eu acho que você escolher um candidato tá ok. Eu acho que você até conversar com pessoas e mostrar porque você está escolhendo aquele candidato e mostrar dados também tá ok. Conversar sobre tá ok. Mas você se indispor por conta de um candidato político, sabe? A temperança ela vai pro esgoto, né? E é claro que aqui eu tô falando de Lula e Bolsonaro, né? Lula e Bolsonaro. Né? Pensar que tem gente que tá aí brigando, né? Desfazendo amizades, disseminando ódio na internet, compartilhando imagens para mostrar que aqui, ó, esse candidato aqui é da esquerda, olha aqui, que coisa ruim que ele faz. E olha esse daqui, esse candidato aqui, da direita, olha só que coisa ruim. As pessoas estão mais focadas em falar mal do oposto do que falar bem de si mesmo. Falar bem do candidato que apoiam. E deve ter uma razão bem óbvia para isso, né? Enfim. Eu sei que, talvez nesse ponto, eu tenho até que ser sincero. A minha visão política ela é destemperada. Porque eu procuro ser neutro em relação à política partidária atualmente, sabe? Porque eu tenho razões para isso. Eu acredito, na verdade, num grande teatro, né? E eu entendo, essa é uma visão destemperada de minha parte. Mas eu confesso aos senhores que no momento político que a gente está, eu prefiro ter esse tipo de destempero do que ter um destempero pior, que é o destempero de escolher um lado e ficar brigando e fazer inimizades. Talvez mais pra frente eu possa mudar um pouco a minha visão, né? E aqui eu admito também as minhas limitações. Enfim, meus senhores, se eu puder falar um pouco de soluções, né? Podem existir vários, de vários tipos. Se você se acha uma pessoa que precisa ter mais temperança na vida, tem duas coisas que eu acho que podem ajudar, mas enfim, como eu disse, pode haver muitas outras coisas que eu não esteja conseguindo ver. Uma delas é a terapia de anti-exposição, né? Os algoritmos hoje em dia, eles trabalham de maneira muito eficiente, de modo que quanto mais você procura informação de um tipo, mais você vai ser alimentado daquelas informações. E sem você perceber, você pode cair nessa espiral de achar que o mundo todo, né, está pensando que nem você, e quem não pensa como você está errado. Então, talvez desligar o computador de vez em quando pode ajudar. Procurar informações contrárias pode ajudar.
né? Se interessar por assuntos que são diferentes, aquilo ali pode ajudar também. Quem sabe, né? É o que eu penso. Está aberto a feedbacks respeitosos, né? Alguns de nós têm a oportunidade de conversar e de conhecer pessoas que são mais comedidas, são mais tranquilas, respeitosas, que querem seu bem. Será que não seria bom, né, se você tiver aberto bastante a perguntar: mas fulano, o que é que você acha da minha postura atualmente? Você acha que eu estou agindo errado? E está aberto a resposta. E talvez ponderar e poder chegar a uma conclusão, né, de que talvez você possa mudar em alguma coisa. No meu caso, eu acho que me afastar um pouco de certos assuntos e evitar discussões tem me ajudado bastante na temperança, né? E uma solução que eu acho que na verdade é a melhor de todas, né, é justamente buscar o Criador do sal, Deus. Eu gostaria de ler aqui 2 versículos que falam bastante a esse assunto, né? Está em Mateus, capítulo 5, versículos 13 e 14. Vocês são o sal da terra. Mas, se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Vocês são o sal da terra. O que é que vocês querem fazer em sendo o sal da terra? Querem perder o gosto? Ou querem salgar demais o mundo, de modo que o sal se torne algo prejudicial? Ou ser insosso, de modo que o sal não produz efeito nenhum e as coisas fiquem realmente sem graça? A decisão está na mão dos senhores. E ao que me compete, eu peço a Deus, nesse momento, que em nome de Jesus, que pela graça dele, que ele possa abençoar cada um de nós, os senhores que estão aí ouvindo, ou não, possa me abençoar e que nós possamos, pela graça de Deus, encontrar o caminho da temperança, para que possamos ser de fato sal da terra e que possamos ser bom sal. E que possamos ser abençoados e abençoar as pessoas à nossa volta. Pai, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado pela consciência. Continua conosco. Nos ajuda em tudo, porque precisamos do Senhor em tudo. Nos ensina o caminho da temperança. E muito, muito, muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Senhores, que coisa boa estar aqui com os senhores, né? Mesmo que virtualmente. Que Deus os abençoe grandiosamente, tá certo? Tenha um excelente dia. Se sinta à vontade para entrar em contato, tá bom? arsenicos@mail.com, né? mail.com. Tem o Telegram também, tem o WhatsApp. Fiquem à vontade, tá certo? Muita paz e até a próxima. Valeu.